Olá, boa noite para quem vai chegar ainda na live. O pessoal já vai entrando e eu já vou deixar aqui, ó, bem no comecinho, um aviso. As pessoas têm o costume de assistir a live após a realização. Então, vai estar salvo aqui no Facebook e também no meu canal no YouTube, tá? O canal é o seguinte, chama Tio Emerson. É bem fácil, vocês vão achar essa live salva lá no canal do Tio Emerson, que é um canal que eu uso para contar histórias lá para as crianças durante a pandemia. Oi, Sérgio, que já entrou. Oi, Terezinha, que bom ver você aqui, Terezinha. Você tem que participar das minhas lives conversando na coxia. Tô vendo aqui também, olha só, a minha prima Eliane, lá, Betiati. Tudo bem, Eliane? Também temos que nos ver, mesmo? Então, olha só, pessoal. Eu vou começar a falar para vocês sobre o projeto que eu tenho a apresentar para vocês essa noite, ok? Ele chama Contando Histórias de uma Terra Bonita. Mas antes, eu vou me apresentar porque como eu disse, né, algumas pessoas vão ver a live depois e talvez não me conheçam. Eu sou o Emerson Betiati, trabalho com teatro desde 83, eu tenho uma colinha aqui, através do Henrique de Aragão, né? Foi ele que me descobriu. E em todas as áreas eu atuo de artes cênicas. Eu trabalho como ator, diretor, dramaturgo, produtor, iluminador, enfim, todas as áreas. Também trabalhei durante 20 anos como bailarino, né? Sou produtor e professor. E também trabalho com eventos, né? Organizando eventos aí, festas, etc. Vamos lá então. O que é esse projeto Histórias de uma Terra Bonita? Olha só, esse projeto, essa ideia apareceu há muito tempo, meados de 86 e 87, quando Marcos de Alencar Pelisson, que é um dos meus padrinhos artísticos, e também o Marcos, ele é o arquiteto que projetou o Teatro Municipal aqui de Biporã. O Marcos Pelisson e a Luciné Rezende Marques, que na época era secretária de Cultura aqui do município, eles resolveram criar um grupo de teatro da prefeitura que iria se apresentar na inauguração do Cine Teatro, quando ele ficasse pronto. E claro, o Marcos me convidou a fazer parte desse grupo. Na época eu era um moleque ainda. Como eu disse, meados de 86, 87. E a proposta da criação deste grupo seria o quê? Fazer um espetáculo que contasse a história do município de Biporã para ser apresentado na inauguração do Cine Teatro. Aí surgiu o grupo de teatro Contra a Regra, né? Bem, o teatro foi inaugurado em 88, mas nós nos apresentamos. Mas o espetáculo não foi sobre a história de Ibiporã. Só que nós éramos todos adolescentes na época. Então nós tivemos algumas dificuldades, entre elas a pesquisa para levantar a história do município, porque ainda não tinha museu, né? Não tinha internet. Se a gente quisesse entrevistar algum pioneiro, a gente tinha que levar ou um gravador, aquelas caixinhas, ou então o caderno para anotar. Então nós estreamos com um espetáculo meu, que eu tinha 13 anos e escrevi, 13 ou 11, que era o Procura Esse Cabelinho Vermelho. E não foi feito o espetáculo contando a história da cidade, certo? Mas essa ideia ficou na minha cabeça, sabe? Eu fiquei pensando. Gente, pensei 33 anos sobre essa proposta de se fazer um espetáculo contando a história de Ibiporã. Então foram 36 anos de amadurecimento, né? E aí, olha só, por que tanto tempo pensando, o Emerson já montou tantos espetáculos, por que não montou essa história de Ibiporã ainda, esse espetáculo que conta a história de Ibiporã? Gente, é uma sequência de problemas, certo? De dificuldades, aliás. Um deles é a questão do tempo. Por quê? Porque, gente, artista trabalha, né? Artista tem que se manter. Então, eu não tinha tempo para me debruçar em cima da história de Biporã, para pesquisar,
porque tem que ser feito um trabalho assim bem grande de dramaturgia, de se pegar a história da Terra Bonita, a história de Ibiporã e passar, né, para dramaturgia. Além disso, também, da falta de tempo e de informações, vem também elenco, né, porque não é qualquer elenco para fazer um espetáculo desse. Mas inspirado aí na frase de Tolstói, né, se você quer falar com o mundo, fale sobre a sua vila. Eu nunca deixei isso de lado. Todos os festivais de teatro que eu vou, aqui no Brasil, na América Latina, eu falo muito da minha vila. Eu falo muito de Ibiporã, eu falo muito do trabalho cultural que é feito aqui na nossa cidade, falo muito do Henrique Aragão. Sempre que eu posso, eu levo o material do Henrique, o livro dele, eu compro e levo e dou de presente para o diretor do festival, para o prefeito da cidade, para eles ficarem sabendo da nossa cidade, o que acontece aqui na nossa cidade, certo? E fazer um espetáculo contando a história de Ibiporã, com certeza só vem a completar esse trabalho que eu faço de divulgar o nosso município. Mas como eu disse, gente, muitas dificuldades aconteceram para que eu não fizesse esse trabalho. Mas veio a pandemia, e a pandemia trouxe coisas tristes, todo mundo sabe, eu não estou aqui para falar sobre isso. Uma delas é o quê? Eu não vou poder abrir minha escola agora. Várias pessoas que estão aqui participaram das minhas lives conversando na coxia, onde eu dizia que eu ia abrir a escola de teatro, mas infelizmente, gente, não vai ser este ano ainda. Por quê? Porque a pandemia vai durar mais tempo, a gente sabe, mesmo que venha a vacina, não é viável, né? Mas a pandemia me trouxe o quê? Tempo. Porque agora, infelizmente, eu não posso trabalhar o quanto eu trabalhava antes, certo? Gente, ó, meus amigos que estão entrando, se quiserem fazer comentários ou perguntas, é só escrever que eu respondo, tá? Então a pandemia me deixou com tempo para pesquisar a história de Ibiporã, certo? Então, olha só que legal que eu vou mostrar para vocês. Este livro aqui, ó, essa senhora é a Bárbara Machado, a primeira professora de Ibiporã. E no livro dela, ela conta muitas coisas legais sobre Ibiporã. Aqui, ó, tá vendo? É a professora Bárbara recebendo, quando foi inaugurada a creche, né, da professora Bárbara em 91, pelo prefeito José Maria Ferreira, tá aqui no livro. Então, este livro da Bárbara conta muito, fala sobre ela, mas conta muito as coisas que aconteciam aqui em Ibiporã, como era Ibiporã há algum tempo atrás. Aliás, há bastante tempo atrás, né? Ela foi a primeira professora. Olha aqui, ó. A Fundação Cultural, a Secretaria de Cultura, lançou esses DVDs, Contos e Causos, que também traz a história do nosso município. Isso tudo que eu estou mostrando para vocês, gente, eu comprei, tá? Eu adquiri para poder fazer essa pesquisa. Este não, este foi ganho, ó. O livro da Marcelina Gobi. Adoro. Beijão, Marcelina. A Marcelina também escreveu um livro. Eu tive o prazer de participar do lançamento, fazendo uma apresentação. E esse livro da Marcelina fala sobre, claro, Marcelina Gobi, Dona Marcelina. Mas ela também retrata muito da realidade de Ibiporã no passado. E claro que não poderia faltar, olha só, o Compêndio Histórico de Ibiporã. Gente, este trabalho aqui, ó, a Maria Lúcia Stricker Bisotto, né? A Lúcia Stricker. É uma pessoa maravilhosa, foi minha amiga de trabalho lá na Fundação Cultural e fez esse projeto com a Fundação, através da Fundação, onde ela relata, gente, tudo, mas é tudo relatado mesmo. O livro dela, assim, os rodapés, as fontes, são muito interessantes. Vou mostrar só um pouquinho para vocês, olha. Inauguração do Hospital Cristo Rei e vista da Praça Pio XII. Olha aqui, gente, que barato. Também tem, ó, marquei algumas páginas. Inauguração de Samai,
Enfim, ela vai passando administração por administração dos prefeitos e contando tudo o que acontece. São 2 volumes, eu estou no meio do primeiro. Então, gente, com a pandemia eu tive tempo, estou tendo tempo para me debruçar sobre tudo isso, sobre a nossa história aqui de Ibiporã, certo? E a gente tem que lembrar que Ibiporã, ano que vem, gente, faz bodas de diamante. São 75 anos de emancipação política, mais de 80 anos de história. Então, é sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre a minha iniciativa e ideia de montar um espetáculo de teatro contando toda essa história. A parte de pesquisa está caminhando. Hoje eu falei com a Lúcia, né, Maria Lúcia, por telefone, e ela se dispôs a me ajudar, ela que escreveu aqui o compêndio, ela se dispôs a me ajudar, a me dar o endereço das pessoas que deram as informações para ela, para que eu pudesse conversar com essas pessoas. Então, uma das coisas que eu estou fazendo essa live é para pedir para vocês, porque com certeza, quem mora aqui em Ibiporã, tem... Oi, Marcos! Tudo bom, padrinho? Tem muita... Tem avós, bisavós, sortudos, que estão vivos ainda e que podem me passar mais informações. Porque para eu poder fazer um espetáculo, eu tenho aqui vários dados históricos. Mas um espetáculo não pode ser um documentário. Ele tem que ter também o entretenimento, a parte lúdica, não é? E para fazer isso, eu preciso do quê? De relatos, de histórias. Sabe aquela história que o vô contava, que aqui em Ibiporã era assim, era assado? Eu preciso desse material. E eu quero muito contar com vocês, que vocês me ajudem, me passem telefone, me passem contato das pessoas, que vocês saibam que elas tenham informações, tenham histórias para contar, que eu vou estar tentando entrar em contato. E como eu disse, gente, é um trabalho muito grande de dramaturgia. Eu tenho que parar toda a minha vida para sentar e fazer isso. Parar toda não vou poder, né? Porque 50% da minha carga de trabalho eu ainda faço, mas os outros 50% eu vou estar dedicando aí um pedaço muito grande desse tempo para realizar esse espetáculo. Ficaria muito mais fácil se eu pudesse, né? Se eu estivesse aí trabalhando só com isso, tudo ia ser muito mais fácil e muito mais ágil, mas isso não acontece. E tem também muito material que eu sei que lá na Secretaria de Cultura tem, porque eles fizeram uns trabalhos muito bacanas de vídeos, de áudios. Então lá tem muita coisa também que eu vou tentar ter acesso. Olha só, eu quero falar sobre as histórias dos migrantes. Como é que foi vir para Ibiporã? Como é que foi chegar... Oi, Magali Cortez, beleza? Como foi chegar aqui? Quais foram as dificuldades? Transformar isso tudo em teatro, em música, em dança. Falar sobre o padre José Zanelli, gente. Olha, este padre mereceu mesmo a homenagem do nome do teatro. Ele foi um espetáculo. Eu não me lembro em qual atividade, em qual hora ali que eu fui convidado para fazer uma interferência também, que era ser prestada uma homenagem ao padre. E eu estudei um pouquinho da história do padre. Gente, vocês não acreditam. O José Laurindo Petri vai poder me ajudar muito, porque na época foi ele que me ajudou. Gente, esse padre organizava até corrida de kart. Imagina, corrida de kart na década de 60 em Ibiporã. Ele tinha time de futebol, ele tinha banda, ele fez as operetas, né? A Flor de Lótus é uma opereta que merece ser montada. Eu gostaria muito de dirigir Flor de Lótus de novo. Agora que o Ibiporã vai fazer 35 anos e 75 anos, né? E o teatro logo está completando 75, vamos resgatar. Eu estou resgatando a história, eu quero resgatar a história de Ibiporã, mas resgatar também a programação de inauguração do Cine Teatro. Pensou que legal? No aniversário do Cine Teatro,
a gente trazer de novo a Orquestra de Londrina, da UEL, remontar aí o Flor de Lótus e outras coisas, né, outras atrações que fizeram parte dessa programação, refazer, recriar, reproduzir essa programação, e seria muito bom. E eu quero falar também, gente, olha só, os personagens marcantes, pitorescos, é isso mesmo, Marcos, você acertou em cheio. Ó, o Marcos está falando assim que teve o Nenê Bêbado, o Boi da Serra, o Chico do Pandeiro, os Padres do Pime, meu Deus. Marcos, então também vou precisar de você. Meu próximo item que eu ia falar com vocês era sobre isso. Eu quero falar, gente, primeiro, estou falando do padre e do Henrique, porque o Henrique também foi muito importante para a nossa história, né? Na sequência do padre José Zanelli. Mas o Henrique trouxe para nós tudo que a gente tem hoje, a gente deve ao padre e ao Henrique, não é mesmo? Então, o Henrique, eu quero fazer a chegada do Henrique em Biporã, o que ele trouxe para nós, e os personagens pitorescos. Gente, quem aqui nessa live, que vai ver essa live que está aqui hoje, não lembra, não comprou ou não fez Maranhão com o Djalma? Djalma, muito Maranhão, né? Com estilingue pendurado no pescoço, seu bornalzinho, andava, agora ele não anda mais, né? Por Ibiporã inteiro, hoje ele está acamado. Então todas essas personagens pitorescas, engraçadas, curiosas, interessantes, que de uma forma lúdica ou de uma forma, em forma do seu trabalho, contribuíram, enriquecendo a nossa história, serão retratadas nesse espetáculo, né? Vai ser muito legal. E também, claro, né, gente, as grandes obras. Então a gente tem a praça, a construção da matriz, que antes era uma igrejinha de madeira. Essa ocasião vale muito a pena ser lembrada no espetáculo. Quando foi retirado o coreto, né? Lembra, gente, que tinha um coreto de madeira, que esse eu não vi, e depois tinha um coreto grande ali no centro da cidade, que foi feito até um bolo no aniversário do município, acho que 50 anos. Transformaram o coreto num bolo e depois tiraram, né? O Marcos está falando aqui, gente, sobre a pluralidade dos migrantes e imigrantes. Marcos, essa cena tá quase escrita, tá? E eu já tenho aqui na cabeça como ela vai ser feita. Porque a nossa história vai ter início com um casal lá em Minas, onde o marido quer comprar as terras do norte do Paraná e a mulher não quer porque ela tem medo de onça e índio. E aqui ela achava que tinha só isso, né? E eles embarcam no trem e vêm para cá. E quando eles desembarcam, eles encontram todas as etnias e ela diz: meu Deus, além de onça e índio, eu vou ter que aprender a falar japonês, vou ter que aprender a lidar com português, com árabe, vamos embora desta terra, né? Na comédia, então vai ter também as várias etnias da nossa cidade. E aí a gente vai passar por tudo isso linkando, né? As etnias, a história, os personagens pitorescos, as grandes obras, e vamos todo por esse processo aí. Agora vocês imaginem, gente, tudo isso transformado em cena, transformado em dança, transformado em música. Porque o teatro te dá liberdade de, se você for falar sobre um determinado assunto, como a retirada dos coretos, que foram 2, como eu disse, ser feita através de dança ou de uma música, não é mesmo? Eu falei aqui do Djalma, eu imagino, se eu falar do Djalma no espetáculo, eu tenho que falar com a família dele, claro, a dona Elvira, que é amiga da minha família. É uma coreografia. A coreografia de um moço, de um menino que solta Maranhão e caça passarinho. Mas, para isso, eu preciso do quê? Eu preciso de informações, certo? Claro, isso eu já estou buscando. Mas eu preciso, gente, de atores, eu preciso de bailarinos, eu preciso de músicos, eu preciso de cantores. Claro, se eu pegar minha agenda e chacoalhar, tem tudo isso lá. Eu vou ter tudo, né?
toda essa naipe de artistas que podem colaborar com o meu espetáculo. Mas além dos artistas, gente, eu preciso dos técnicos, né? Preciso de contra-regra, dos técnicos que manuseiam luz, som, de camarim, de figurino, de aderecistas, da produção logística. Ainda bem que eu tenho uma certa experiência em lidar com elencos grandes. O elenco da minha companhia não é tão grande, é 5, 4, 6, por quê? Porque é custos. Mas eu tive já o prazer e a sorte de ser contratado por várias pessoas e fazer musicais que eram 40 pessoas, eram 20 pessoas. O último que eu fiz, Saltimbancos, eu acho que eram em cena 18, mas com o pessoal que fez toda a técnica, a projeção, dava umas 20 e poucas pessoas. Já dirigi operetas, né, que eram aí 40 pessoas. Então, assim, lidar com um número grande de gente no elenco, para mim não é uma experiência nova. Opa, lembrei, Paixão de Cristo que eu fiz, gente. Quem lembra da Paixão de Cristo? Né? Que eram mais de 100 pessoas em cena. E o Emerson tinha que se rebolar para criar o texto, para botar 100 pessoas em cena. Claro que com uma equipe sempre muito profissional. Então, como eu penso em fazer esse projeto começar a andar? Emerson, como é que você vai conseguir ensaiar tanta gente ao mesmo tempo? Não é ao mesmo tempo, gente. Por isso que eu tô falando isso, porque eu sei que já tem gente aqui, ó, dizendo que adoraria participar. Quando eu trabalho com um elenco grande, com muita gente, quando se trabalha, aliás, é feito de forma separadas. Então veja bem, eu quero fazer o espetáculo por décadas. E essas décadas divididas por cenas. Então, quem está fazendo a década de 70 pode voltar lá no meio do espetáculo na década de 90. Então não precisa todo mundo trabalhar junto. Vocês estão entendendo? Não precisa, eu não ensaio todo mundo junto. Então eu ensaiava assim, a Paixão de Cristo. Vou dar o exemplo da Paixão que era mais gente para vocês entenderem. Paixão de Cristo, eu tinha ensaio com os protagonistas. Maria, Jesus, os apóstolos, Madalena, Caifás, enfim. Todo o pessoal que era o elenco principal. Aí eu tinha um ensaio com um elenco de apoio. O que é o elenco de apoio? É aquele elenco que puxa a multidão, que sabe tudo o que está acontecendo no espetáculo. Eu tinha ensaios com os figurantes, certo? Que aí era o bolo, né? Que andava ali no bolo. Eu tinha ensaio com as bailarinas, que entravam e saíam na hora certa. Ou seja, são vários ensaios separados. Saltimbancos foi assim, tive ensaios com os músicos, com os cantores, com os atores, com os bailarinos, com a equipe técnica. Então todo mundo, 5 grupos no Saltimbancos. Eram 5 ensaios diferentes. O Emerson, e eu fazia a produção, tá, dos figurinos. Então a minha noite era assim, ela começava às 5 horas da tarde, quando eu saía do meu trabalho, e acabava às 3:30 da manhã, quando eu encerrava o último ensaio, ou várias vezes ainda tinha que vir para casa fazer figurino. E aí depois fui juntando aos poucos, você vai juntando aos poucos. Você junta os atores principais com os coadjuvantes. Oi, Michele, tudo bem? Com os coadjuvantes. Você junta os cantores com os músicos, os cantores com os atores. Né? E claro que no final a gente aí tem 3 ou 4 dias que a gente tem que juntar todo mundo para fazer o negócio funcionar. E aí você toma um Lexotan e entrega para Deus. Emerson, e o dinheiro? Da onde vai sair o dinheiro para fazer este espetáculo? Como que geralmente costuma acontecer? Quando uma pessoa quer montar um espetáculo, ela procura um patrocinador, apresenta a ideia, os patrocinadores analisam, aí liberam, né, reza e libera a verba, os recursos, aí é feita a montagem do espetáculo e vão lá e apresentam e divulgam quem foi o patrocinador. Às vezes que eu trabalhei, as pouquíssimas vezes que eu trabalhei com elencos grandes, eu fui contratado e aí eu não tinha que me preocupar muito com isso, porque já existia uma verba e eu entrei, né, já com a verba liberada. Mas o meu processo é um pouco diferente.
eu penso assim, eu como empresário, como investidor, é muito efêmero confiar num projeto que existe no papel. Por mais que ele tenha nomes, por mais que as pessoas sejam responsáveis, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então eu prefiro, Emerson, as poucas vezes que eu precisei fazer, montar, estruturar. Ó, tá aqui. Eu tenho atores ensaiando, eu tenho músicos ensaiando. Olha aqui, ó, os meus músicos cantando. Ouve. Olha só uma cena dos meus atores ensaiando. Olha aqui quem vai dançar. Olha eles dançando. É assim que eu chego no empresário. Que eu chego num futuro, num provável colaborador ou patrocinador do meu espetáculo. Aí quando ele vê que o negócio está funcionando, que o negócio é legal, ele vai liberar a grana. Muitas pessoas me criticam. Não é assim, porque aí você vai estar trabalhando de graça. Gente, se eu quisesse ficar rico, eu teria estudado medicina. Me perdoe os médicos. Ou então, né, teria sido um político corrupto. Aí eu ficaria rico. Quando eu optei pela profissão de artista, que eu me considero um artista, não sou um ator, né? Eu não optei para ser rico, tá? Então sim, eu trabalho de graça, muito. Vocês não imaginam o quanto. Mas tudo que eu faço de graça retorna. Retorna como financeiro, até sem eu pedir. Retorna como portas que se abrem para que eu possa receber o dinheiro. Agora eu vou criar uma polêmica. Eu sou contra dar dinheiro para artista. Eu acho que artista não tem que receber dinheiro. Artista tem que receber, gente, chances de trabalho. Ele tem que ter o teatro liberado para ele trabalhar. Ele tem que ter condições de fazer os figurinos. Me dê oportunidades de eu fazer o meu trabalho. Me dê um espaço, me dê um teto, porque eu já ensaiei muito no sol. Hoje eu não ensaio mais, graças a Deus. Mas já ensaiei muito no sol. Me dê oportunidade de criar um figurino. Entendeu? Porque eu vou fazer cultura, eu vou fazer o meu trabalho e do meu trabalho eu vou ter o meu dinheiro, eu vou ter o meu retorno. Porque a gente vê muito artistas na rua, grandes artistas tocando, cantando na rua ou fazendo apresentações em semáforo. Porque muitos deles não têm justamente isso, a oportunidade de mostrar o trabalho dele, de cobrar o ingresso, de levar as pessoas ao teatro. Como eu disse, ano que vem, Ibiporã faz... Quanto eu falei, gente? Desculpa, deixa eu voltar aqui na minha colinha. 75 anos. Seria a data ideal para fazer esse espetáculo. Eu gostaria de ter gente comigo, gente aqui de Ibiporã, que deve isso, como eu falei, meus amigos que trabalharam comigo, que mesmo que não se seguiram na carreira, tem a veia artística. Eu gostaria de ter gente comigo para me ajudar a levantar essa bandeira. Poderia apresentar esse projeto para o Rotary. Ô, Bacarim, com certeza. Então, gente, o Bacarim falou agora aqui comigo, né? Que o Rotary com certeza participaria, poderia ser um apoiador. Bacarim, obrigado, meu amigo. Com certeza, assim que eu tiver as coisas mais definidas, um roteiro, né, para ser apresentado, não a peça escrita, mas o roteiro, eu vou te procurar, tá bom? E como eu disse, tem uma administração começando, já passou gente aqui falando, né, sobre o Luciano Bettiach, que é meu primo e que é o novo secretário de Cultura. Eu não tive a oportunidade de falar com ele ainda, nem com ninguém da administração. Mas assim que eu puder, né, e tiver essa oportunidade, vou procurá-los também. Eu acho que é de interesse do município isso, não é mesmo? E ó, vamos torcer os dedos que logo este sonho que foi sonhado há mais de 30 anos atrás pelo Marcos de Alencar Pelisson,
pela Lucinéia Rezende Marques e depois por mim, porque eu ouvi o sonho deles e fisguei, e esse sonho, essa ideia ficou aqui na cabeça do Emerson de montar esse espetáculo contando a história de Biporã.